Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Dopo aver passato in rassegna le diverse Depois de figure della termos vita visto familiare, as diversas madre, figuras da vida padre, familiar, figli, mãe, pai, fratelli, nonni, filhos, irmãos, avós, vorrei concludere gostaria de questo concluir primo gruppo di este catechesi sulla primeiro famiglia grupo de catequese sobre a família parlando dei bambini. falando das crianças. Lo farò in due momenti. E farei isso em dois momentos. Oggi mi soffermerò Hoje irei me deter sul grande dono sobre o che grande dom sono i bambini que são per as l'umanità. crianças para a humanidade. Ma è vero, è che Mas é verdade. questo, e grazie per applaudire, Obrigado por sono il terem grande aplaudido. dono per l'umanità. Elas são Ma o grande dom sono para a i humanidade. grandi esclusi, Mas são também perché neppure os si grandes lasciano excluídos. nascere. E la prossima settimana Na próxima semana, mi soffermerò su irei me alcune deter ferite sobre algumas che feridas purtroppo fanno que, male infelizmente, all'infanzia. fazem mal à infância. Mi vengono in mente tanti bambini che ho incontrato Me vem em mente durante as il muitas mio crianças que eu ultimo encontrei viaggio durante a minha in última Asia, viagem à Ásia, pieni di vita, di entusiasmo, cheias de alegria e e di entusiasmo. altra parte. E, do outro lado, Che nel mondo molti di vejo que no loro mundo, vivono in condizioni muitas non delas degne. vivem em condições In indignas. effetti, da come sono De fato, trattati i bambini, como são si tratadas può as giudicare crianças, se pode la então società, julgar uma sociedade. ma non solo moralmente, Mas não só moralmente, anche mas também sociologicamente. sociologicamente. Se é uma sociedade livre ou uma sociedade escrava dos interesses internacionais. Per prima cosa, i bambini ci ricordano Pela primeira che coisa, as crianças nos nei recordam que primi anni todos, della vita, nos primeiros siamo anos da stati vida, totalmente fomos totalmente dalle dependentes cure, dalla dos cuidados benevolenza degli e da altri. benevolência dos outros. E il Figlio di Dio non si è E o Filho risparmiato de questa Deus não passagem. se poupou a essa È il passagem. mistero che contempliamo É o ogni mistério anno a que Natale. contemplamos todos Il os anos no presepe è Natal. l'icona O che presépio é o comunica ícone questa realtà que nos comunica nel esta modo realidade più semplice no e modo diretto. mais simples e direto. Ma è curioso. É curioso, diz o Papa. Dio non ha difficoltà Deus a não farsi tem capire dai bambini. dificuldade em fazer-se entender E i pelas bambini crianças. non hanno E as problemi crianças a capire não têm Dio. nenhum problema em entender Deus. Non per caso nel Vangelo Não por ci acaso, sono alcune parole molto no Evangelho, belle e forti. existem algumas palavras muito bonitas e fortes de Jesus sobre os Questo pequenos. termine piccoli Esse termo indica pequenos tutte le persone che indica dipendono todas as dall'aiuto pessoas que degli dependem altri, da ajuda in dos outros, particolare i bambini. e em particular as Ad crianças. esempio, Por exemplo, Jesus Ti diz: rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, graças te dou, Pai, perché Senhor do céu e da hai nascosto terra, queste porque cose ai sapienti ocultastes essas coisas e aos ai sábios e dotti entendidos e le hai e as rivelate ai revelastes aos pequeninos. Guardate di non disprezzare E ainda, uno solo vejam, di questi não desprezei piccoli, alguns perché io desses vi dico pequeninos, porque eu vos che i digo loro angeli nei que cieli os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai, che è nei cieli. que está nos céus. Dunque, i bambini Portanto, sono as in crianças se stessi são em si mesmas uma riqueza para a humanidade e para a Igreja, porque nos recordam constantemente a condição necessária para entrar no reino de Deus. Ou seja, de não considerarmos autossuficientes, mas necessitados de ajuda, de amor, de perdão. E todos necessitamos de ajuda, de amor e de perdão. Todos.
I bambini ci ricordano un'altra cosa bella. As crianças nos recordam também uma outra coisa muito bonita. Nos recordam que sempre somos filhos. Mesmo que um se torne adulto, ou idoso, ou genitor, se ocupa um lugar de responsabilidade, abaixo de tudo isso, permanece sempre a identidade de filho. Todos somos filhos. Isso nos leva sempre ao fato de que a vida não nos demos nós mesmos, mas nós a recebemos. O grande dom da vida é o primeiro presente que nós recebemos, a vida. Às vezes corremos o risco de viver esquecendo-nos disso, como se fôssemos nós os patrões da nossa existência. E ao invés, somos radicalmente dependentes. Na realidade, é motivo de grande alegria sentir que em cada etapa da vida, em cada situação, em cada condição social, somos e permanecemos filhos. Esta é a principal mensagem que as crianças nos dão, com a sua própria presença. Somente com a presença nos recordam que todos nós e cada um de nós somos filhos. Mas há tantos dons, tantas riquezas que as crianças trazem à sociedade e à humanidade. Recordo alguns. Trazem o seu modo de ver a realidade, com um olhar de confiança e puro. A criança tem uma espontânea confiança no pai e na mãe. Há uma espontânea confiança em Deus, em Jesus, em Nossa Senhora. Ao mesmo tempo, o seu olhar interior é puro, não ainda poluído pela malícia, pelas duplicidades, pelas incrustações da vida que endurecem o coração. Sabemos que também as crianças têm o pecado original, que têm os seus egoísmos, mas conservam uma pureza, uma simplicidade interior. As crianças não são diplomáticas. Dizem aquilo que sentem. Dizem o que veem. Diretamente. E muitas vezes colocam em dificuldade os pais. Mas isso eu não gosto porque é feio diante de outras pessoas. Mas as crianças dizem aquilo que veem. Não são pessoas duplas. Não aprenderam a ciência da duplicidade que nós, adultos, aprendemos. I bambini, inoltre, nella sua semplicità interiore, as crianças também trazem consigo a capacidade de receber e dar ternura. Ternura é ter um coração de carne e não de pedra, como diz a Bíblia. A ternura é também poesia. É sentir as coisas e os eventos, não tratá-los como meros objetos, somente para usá-los, porque servem. As crianças têm a capacidade de sorrir e chorar. Algumas, quando pego para beijar, sorriem. Outras me veem de branco, creem que eu seja um médico e que venho fazer a vacina e choram. Mas espontaneamente. As crianças são assim.
Sorrir e chorar. Duas coisas que em nós, grandes, muitas vezes nos bloqueamos e que não somos mais capazes. E tantas vezes o nosso sorriso se torna um sorriso fictício, sem vida. Um sorriso que não é vivaz, é um sorriso artificial, de palhaço. As crianças sorriem espontaneamente e choram espontaneamente. Depende sempre do coração. O nosso coração se bloca e perde frequentemente essa capacidade de sorrir e de chorar. Então, as crianças podem nos ensinar novamente a sorrir e a chorar. Isso devemos nos perguntar a nós mesmos. Eu sorri espontaneamente, com frescura, com amor? Ou o meu sorriso é artificial? Eu ainda choro ou perdi a capacidade de chorar? Duas perguntas muito humanas que nos ensinam as crianças. Por todos esses motivos, Jesus convida a nos tornarmos como crianças, porque aqui é como eles pertencem ao reino de Deus. Queridos irmãos e irmãs, as crianças trazem vida, alegria, esperança. E também, às vezes, problemas, né? Mas a vida é assim. Certamente trazem também preocupações e muitas vezes problemas. Mas é melhor uma sociedade com essas preocupações e esses problemas que uma sociedade triste e cinza, porque ficou sem crianças. Quando vemos que o nível de nascimento de uma sociedade chega somente a 1%, podemos dizer, esta sociedade é triste, é cinza, porque ficou sem crianças. Palavras conclusivas do Santo Padre na sua catequese desta